Lindner. Sprechen Sie Deutsch? Olha, na verdade, eu vou contar uma piadinha. Meu pai e meu avô falavam só em alemão entre eles, né? Aí, quando meu avô falava em português, meu opa, né? Só falava em português comigo quando queria falar comigo, senão eu estava sempre pedalando. Na verdade, eu não me interessei na época em aprender alemão. Quem sabe no futuro eu me interesse, que na época era muito piá, não interessei, né? Mas agora eu, na verdade, estou focado em outras coisas. Mas quem sabe em breve eu fale um alemão para visitar a terra dos meus ancestrais. A minha oma era suíça e meu opa é alemão, austríaco, né? O Linder tem nesses dois locais lá, mas parece que é das montanhas lá que a minha tia falou. E do lado da mãe, esse cabelo escuro aqui é Martinelli, é gringo. Legal, legal. É bem provável que seja ali do sul da Alemanha. Assim, 70% dos alemães que vieram para o Brasil, eles são da mesma região, da região, né, de Baden-Württemberg. E interessante. Eu imaginei que você tivesse alguma ligação com a Alemanha por conta do seu sobrenome e do seu fenótipo, né? Na verdade, assim, eu trago, já trouxe 2 alemães de lá para cá para trabalhar conosco aqui em eventos, né? Inclusive, um dos meus mentores, que nós o perdemos, Bernd Teaser, é uma dessas pessoas. Mas eu aqui onde eu estou, na minha cidade, é uma cidade, só para você ter uma ideia, a cidade do alemão, os lugares que nós frequentamos é cheio de alemães, a igreja que eu frequento, o pessoal gosta de falar só em alemão lá dentro, é incrível. Legal, legal, bacana. Luiz, vamos começar um pouco de trás para frente, né? Normalmente eu gosto de comentar assim, sobre a jornada da pessoa, mas eu acho que o seu tema é um tema bem interessante que você tem abordado, que é essa questão da inteligência artificial e as aplicações. Qual é a sua abordagem assim, com relação a isso e por que você se interessou por essa área? Na verdade é o seguinte, ó. Eu sempre quis evoluir. Comecei, só para você ter uma ideia, eu vou fazer 51 anos agora e desde os 16, faz 35 anos que eu não sei nem a sua idade. De repente, a sua idade deve ser o tempo que eu estudo. Entendeu? Então eu não sei que idade você tem. Pode me dizer? Eu tenho 34, sim, sem problema. Então, um ano antes de você nascer, eu já estava lendo A Lei do Triunfo, né? Então, eu sempre gostei do desenvolvimento humano. Sempre gostei de estudar. E é mais ou menos assim, ó, quando você começa a estudar muita coisa e gosta do que faz, o meu trabalho para mim não é trabalho, é uma diversão, sabe? Para mim, levantar cedo e trabalhar, eu vou contar uma piada, cara, é inacreditável, mas a maior parte das pessoas odeia segunda-feira e eu, cara, se eu pudesse apertar um botão e já dormir, já começar a trabalhar, eu tava louco para chegar no computador. Eu só paro domingo se a mulher me enche o saco. Mas porque eu gosto, realmente, para mim é uma diversão, sabe? Você aprender, obter novos recursos, novas habilidades, enxergar mais e no final das contas, entre todos esses cursos que eu fiz, eu sempre estudei muito marketing, depois marketing, neuromarketing, estratégia de marketing, fiz marketing na formação acadêmica, depois gestão exponencial, quer dizer, muita coisa, né? Uhum. E a gente, desde muito jovem, desde os meus, aproximadamente, eu acho que ali por perto dos 20 anos de idade, em função desses estudos, eu comecei a ter muita facilidade de enxergar o que ia acontecer lá na frente. Geralmente eu começo a entender o que vai acontecer em função desses conhecimentos, dessas coisas. Há uma predisposição que eu consiga ver entre 6 meses e 2 anos. Agora, da era exponencial, eu acho meio improvável, né? Até 2022, sim. Mas eu sempre consegui ver o que ia acontecer no futuro, sabe? Olha, mas isso aqui vai para essa direção, isso é para essa. E nesse sentido, eu sempre gostei de aproveitar oportunidades. E daí, quando eu comecei também, digamos, com treinamentos, palestras, eu comecei muito jovem, mas depois eu me tornei trainer licenciado há mais de uns 12, 13 anos, né? E daí, o que aconteceu? Aí eu fui para o coaching, depois a PNL, fui indo, né? Hoje eu posso dizer que agora eu adquiri mais 2 mentorias com formação, quase 170 formações, mas porque eu gosto, né? Porque é um prazer. E daí o que acontece? Eu comecei a ver esse futuro. Aí depois eu fui para o coaching, né? E daí quando eu fui para o coaching, logo na sequência eu antevi o futuro. Eu falei, puxa vida, depois de um coach melhor que isso, eu tenho um super coach. Aí registrei a marca desde 2010. Comecei a entrar para o confronto no mercado com a marca depois que eu entendi bem como ser esse super coach. Demorou, de 2010 a 2018 mais ou menos, demorou um bom tempo para trainer para super coach, né? Para formar super coach. Então foi um trabalho
de antever cenários e registrar, e preparar, e construir o futuro da minha visão. E daí, do Super Coach, comecei a pensar, fiz neurociência também, porque eu compreendi a necessidade da neurociência. Às vezes eu fico olhando lá para outros lugares porque eu não estou te vendo, mas não dá bola, não. Vou tentar olhar mais para a câmera aqui. E daí eu comecei a entender sobre neurociência, PNL, daí uni neurociência com programação neurolinguística, mais diversas formações terapêuticas que eu tinha, criei terapia neurocientífica. Então, sempre fui fazendo isso, sabe? Sempre fui unindo a diversas disciplinas e entendendo o que isso implicaria no futuro. Por exemplo, vou contar uma piadinha, só para vocês entenderem, nós vamos chegar ao ponto agora. Quando eu comecei a buscar melhorar o meu trabalho como terapeuta, fiado na velocidade com que eu solucionava os impasses, eu parecia um herege, né? É um herege. Como assim? Não existe a menor por isso. Olha só, eu não sabia que tinha caras como Richard Bandler, Tony Robbins, Grinder, etc. e tal. Então, o meu objetivo era me tornar o mais rápido e preciso na solução do impasse. Quando eu compartilhei isso com o mercado, era uma heresia. Não, esse negócio de velocidade, de solução de impasses, aliado com terapia, isso não existe. Velocidade e terapia são duas coisas que não têm relação uma com a outra. Não tem relação, não tinha, né? Hoje, na época ainda, quando eu enfrentava esse tipo de barreira, não conhecia esses caras. Se eu conhecesse Richard Bandler, Tony Robbins, Grinder, etc. e tal, né, esses outros, Robert Dills, até o próprio Bernard, eu teria seguido, né? Não, esse é o caminho, eu estou certo, mas eu não tinha essa referência. E fui evoluindo. Aí, nesse processo de evolução, aí eu comecei a entender o que é um estrategista de vida, carreira e negócios. Depois eu comecei a entender a relevância do salto e o que significava a era exponencial. E nós iniciamos, e ninguém percebe, agora o ponto que nós vamos começar a trabalhar. Nós iniciamos numa era exponencial, agora em 2022. Esse ponto que você comentou sobre resolução de impasse eu achei interessante. Você quer contar um pouco para o pessoal, em mais detalhes, do que se trata essa metodologia? Sim. Terapia neurocientífica com ênfase em intervenção estratégica é o seguinte. Veja bem, o ser humano, a saúde psíquica, ela eu vou deixar bem simples para vocês. Ela é software e hardware. Nós trabalhamos no software, que são as trilhas neurais, as crenças, os padrões, né? Existe o hardware. Quem é que trabalha no hardware? A medicina, quando a pessoa tem um problema neurohormonal, baixo neurotransmissor, né? Então tem que tomar um inibidor de recaptação ou de serotonina ou de dopamina, alguma coisa que faça com que ela consiga, ou por uma questão genética, ou por uma questão de ansiedade generalizada, ou por outras questões ela construiu isso. Ou predisposição genética, às vezes a pessoa nem tanto construiu, mas existe uma predisposição genética. Então, o médico cuida da saúde do cérebro, dos neurotransmissores. Eu trabalho, então, com alteração de padrão, com bloqueios, impasses, crenças limitantes, traumas, fobias, etc. e tal. Só que qual é a diferença do que eu faço? E eu ensino isso e todas as pessoas que me conhecem já sabem. Tudo que as terapias tradicionais demoram 10, 15, 20 anos, eu faço em 10, 15, 20 minutos. Por quê? Porque tudo trilha neural. Então, ir para o passado é redundante. Saber de onde é que veio o problema é redundante. O significado que a pessoa dá aquilo é totalmente redundante. Entendeu? Se as pessoas compreendessem a pretensiosidade, como o nosso cérebro é pretensioso ao construir a realidade, entenderia que, na verdade, não é muito relevante o significado que você dá ao evento, não é muito relevante. Pode parecer loucura, né? Quem ouvir isso aqui vai achar assim, esse cara está viajando. Mas é só você pegar os meus vídeos e ver eu resolvendo décadas e minutos. Terapias tradicionais passando 10, 15, 20 anos, eu transando ali e resolvendo, né, em poucos minutos. Por quê? Porque no meu mapa, né, apesar de ter hoje, meu Deus, de formações na área de solução de impasses, terapias, e ter tido a oportunidade de participar com grandes expoentes nessa área, eu tenho bastante coisa. Não sei exatamente dessas 100 e poucas formações aí, quanta quantidade, não tenho como dizer exatamente quantas de cabeça, agora não lembro. Mas o que eu quero dizer a vocês é que quando você pega, por exemplo, eu sou trainer licenciado em coaching em PNL pelo próprio Bernie Tieser, por exemplo, e da Metaforum da Alemanha. Então, quando você pega a PNL, se você olhar na enciclopédia, olhar na internet, na Wiki, está escrito lá que ela não tem fundamentação acadêmica.
Beleza? Richard Bandler nunca se interessou, Grinder, Robert Dilts, nenhum deles. Entretanto, quando você faz formação acadêmica em neurociência e você entende os mecanismos do cérebro e você entende, por exemplo, em síntese, né? Estou falando só de duas disciplinas. A gente é multidisciplinar, esse é o nosso objetivo. Então, quando você entende que como funciona o cérebro, só que a neurociência te mostra os mecanismos, te fundamenta, mas não te diz como você altera os padrões. E a PNL te diz como você altera os padrões, mas não te fundamenta. Então, se você for fazer, por exemplo, eu quando ensino PNL, ensino com neurociência. Então fica muito mais fácil, muito mais simples. As pessoas não ficam refém de roteiros, de apostilas, né? Porque elas entenderam os mecanismos. Então, isso é a minha diferença. E quando você pega e faz só PNL, aí você vê as pessoas lá fazendo as intervenções, mas não tem a menor ideia do que está fazendo. E nem porque funciona ou porque não funcionou, né? E no meu caso é o contrário. E também quando você faz neurociência, não, o importante é aprender neurociência. Cara, eu fiz, cara. Sinceramente falando, você sai muito mais culto, entende meia dúzia de coisinha que é aplicável, o resto é tudo teoria que tu não vai usar nunca na vida. Agora, qual é o negócio? O negócio é você pegar esses mecanismos e saber o que fazer com ele, entendeu? Então, essa é toda a diferença. Aí sim você consegue fazer intervenções rápidas. Eu por exemplo, em 2010, eu criei a autoliderança e autogestão, em 2010, já fazem 14 anos. E quando você entende de autoliderança e autogestão, você reconhece padrões. E quando você pega, por exemplo, não é só essas, na intervenção estratégica, não é só neurociência e PNL, tem uma série de outros recursos que nós usamos. Mas, a princípio, o nosso objetivo nas intervenções é alterar essas trilhas neurais com uma intervenção rápida e precisa. Esse é o objetivo. E é muito efetivo, sabe? Muito, claro, algumas estratégias que estão lá são minhas, outras são de homens que já são consagrados do mundo inteiro. Por exemplo, a cura de fobia que eu ensino não é minha, a cura de fobia é de Richard Bandler, né? E assim por diante, né? Então, digamos, uma boa parte das coisas que estão lá, mais da metade, um pouco, eu ensino e cito a fonte, né? Agora, algumas coisas que estão lá são exclusivas minhas, né? De integrar isso. Legal, Luiz, interessante. Eu não sou expert em PNL, estudei pouquíssimo, mas eu acredito no potencial disso. Eu vi um podcast há muito tempo atrás, e no podcast o rapaz ensinou uma técnica para... Tinha um rapaz ali que tinha a mania de roer unhas, e aí no podcast ele falou assim, olha, eu tenho essa mania, me fala como fazer para evitar isso. Ele fez um exercício ali na hora, eu repeti aquele exercício em um caso da minha vida. Aí eu vou te contar rapidamente qual que foi. A minha mãe, quando eu tinha uns 3 anos, ela sofreu um acidente de carro. E ela tinha pavor, o acidente foi muito grave, e ela tinha pavor de sentar no banco do motorista. Não era nem dirigir, era de sentar no banco do motorista, ela já não sentava. Muito menos dirigir. E eu repeti o que eu vi no podcast com ela. Então, imagina você não dirigindo, uma pessoa que você ama muito, morrendo porque você não dirige. Agora imagina você dirigindo, toda feliz e tal, fechando de olhos fechados, etc. Cara, ela voltou a dirigir. E eu não sou um expert em nada, eu vi um exemplo prático e repeti. Exato. Então eu acredito nesse potencial aí, dessa metodologia. Né? Só para você ter uma ideia, ela se comprometeu muito com o processo, porque essa ferramenta que você deu a ela não é a mais precisa para essa situação. Mas mesmo assim, ela se comprometendo com o processo funciona. Porque o cérebro, buscando poupar energia, ele otimiza essas novas trilhas neurais que entraram em ação naquele momento. Entendeu? Sim. Veja bem. O fato dela confiar em mim, né? Ajuda muito. Pode repetir? Eu acho que o fato dela confiar muito em mim pode ter ajudado. Ajuda. Na verdade, a maior parte da efetividade de uma intervenção tem a ver com você confiar no profissional. É por isso que muitas vezes são duas coisas. A técnica funciona, não é a técnica. Já são consagradas e comprovadas há décadas, 40 anos no mundo todo, tá? Mas metade de quando o problema está acontecendo e não está sendo bem preciso e efetivo é o fato de a pessoa não confiar no profissional. De repente, um parente, no teu caso, foi o contrário. Mas às vezes a pessoa tem um parente e esse parente ela não leva muito fé, né, que vai conseguir ajudá-la, ou então
fica inseguro em relação à técnica, entendeu? Tipo, mas será? Ele quer que eu faça tal, ele quer que eu feche os olhos. O que ele vai fazer se fechar os olhos? Eu tenho medo de fazer alguma coisa, né? As pessoas têm esses medos, tá? Mas quando a pessoa confia no profissional e ele, digamos assim, ele engaja ela, ele explica exatamente o que é, como funciona, o que ele vai fazer e pede que ela se comprometa com o exercício, e se ele percebe que ela está ansiosa, pede para respirar, para poder, né, conseguir acessar essas trilhas e reeditá-las. Essa é a sacada. Legal, legal, Luiz. Bacana. E o que você... para quem está assistindo, gente, se vocês tiverem perguntas sobre esse tema, podem mandar aqui, tá? E participar. Luiz, e como que foi primeiramente, essa sua questão do desenvolvimento pessoal aí contínuo, fora da academia, né? Fora dos meios convencionais, porque existe algumas pessoas que ainda acreditam, olha, eu tenho uma formação acadêmica aqui e esse é o fim do meu desenvolvimento pessoal, né? Mas tem pessoas como você que constantemente estão buscando por desenvolvimento pessoal, novos conhecimentos, e isso tem muito a ver com aquilo que a gente acredita aqui na Your Club. A gente é uma plataforma, uma rede social que vai ser lançada agora em março, tá? Nesse sábado, com alguns profissionais assim, com um nível de consciência muito bacana, filósofos, professores, especialistas em educação. Então, assim, bem legal para quem quiser conhecer e ver ali sobre. E são pessoas que acreditam que o desenvolvimento pessoal continua, né? Essa busca, esse contato através de comunidades que você participa para ter essa troca, através de mentorias que você faz, treinamentos que você faz. Nesse contexto, Luiz, o que você vê, você que é um cara que gosta aí que tem esse talento, como você falou, para prever tendências, o que você está vendo aí no universo da educação, no universo do digital, no universo de comunidades, que é uma tendência muito grande? O que você está vendo nesses universos? Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos fragmentar a tua pergunta. São coisas diferentes e eu gostaria de explorar cada uma delas, tá? A primeira, vou repetir uma frase de Elon Musk. Ele diz assim, a universidade só é boa para o dono dela. Entendeu? Então, o que significa isso? É bem simples. Se vocês acham que eu sou maluco no que eu vou dizer, ou herege, façam o seguinte. Abram a internet e olhem em todos os portais de notícias, as mais... Na verdade, tem bem mais, tá? Tem bem mais, eu sei. Mas olhem lá as mais de 80 profissões que vão deixar de existir nos próximos dias. Olha lá. Na verdade, é bem mais, tá? É bem mais. Tá? Por quê? Porque eu vou falar isso. Nós entramos numa era exponencial. E exponencial é o seguinte, ó. Quem está acompanhando a era exponencial sabe que de um mês para o outro, pode mudar muita coisa. Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Mas faculdade. O que é exponencial, Luiz? Exponencial é bem importante essa pergunta. O que é a era exponencial? Veja bem. Durante toda a história da humanidade, nós fomos lineares, somamos, né? Chegou o computador, chegou a internet, né? Lá no início do século chegou a luz elétrica, chegou o carro, chegou o avião, o transporte de avião, chegou, e assim por diante, chegou o telefone, chegou aí chegou, sabe? As coisas eram assim, ó, uma coisa, outra coisa, né? De 2022, final de 2022, nós começamos a entrar numa era exponencial. Se você olhar na internet o que é exponencialidade, você vai ver que é multiplicação, entendeu? Que é multiplicação. Significa o quê? Com a chegada de diversas tecnologias de vanguarda, entre elas a inteligência artificial, deixando claro que transformação digital não é só inteligência artificial, e é isso que nós temos que entender logo na sequência, vamos falar daqui a pouquinho mais, mas deixando claro isso, tá? Que em 2022, com a chegada da inteligência artificial, não tem nada que uma pessoa faça que eu não faça em 1/100º do tempo. Você entendeu isso? Então, eu quero que vocês entendam isso. Exponencialidade é multiplicação. Multiplicação gera uma era de abundância. Pode procurar na internet um livro lá que é maravilhoso, que diz assim, ó, abundância, o futuro é muito melhor do que você imagina. Então, com a abundância, você tem os custos baixando. A tendência é que nós tenhamos, por exemplo, eu falei esses dias, o que era um pobre? O que era alguém abaixo da linha da pobreza há 100 anos atrás? Morria de fome, é ou não é? Concorda?
ou até uma análise oposta, né? O que era um rico, qual acesso um rico tinha e qual acesso um considerado pobre ou classe média hoje tem. Entendeu? Então, o pobre, há 100 anos atrás, morria de fome. Hoje o pobre tem telefone celular pré-pago, tem televisão, tem água encanada, tem energia elétrica. Quer dizer, vocês entenderam? Então, o classe média alta de 100 anos atrás é o pobre hoje. E essa é a tendência agora, não mais assim, ó. Agora é assim, ó, exponencial. Multiplicação. Então, todas as tecnologias, a tecnologia, principalmente na inteligência artificial, tem resolvido uma série de problemas de maneira rápida, precisa e exponencial. E exponencialidade é multiplicação. Então, é isso. Não tem nada que alguém que está me assistindo aqui, a menos que tenha que colocar a mão na massa mesmo, né? Mas não tem nada, da maioria das vezes, que eu não consiga realizar ou ensine os meus mentorados a realizar em 1/100º do tempo. Porque, veja bem, eu criei um programa extremamente preciso chamado Supercoach. Só que o que faz Supercoach? Supercoach, eu pego alguém que não tem propósito, não tem clareza, não sabe ter um plano de ação e faz com que ele seja extremamente objetivo e preciso em ter resultados. Só que isso, no analógico, pode significar dobrar o resultado, triplicar. Quer dizer, digamos assim, ó, normalmente a média, no máximo, é aumentar em 50% a 100% o resultado dele de maneira precisa, no analógico. E o meu programa, antes da IA, ou das tecnologias exponenciais, era muito objetivo, muito preciso e muito rápido, certo? Sim, mas agora não sou apenas preciso, agora eu sou exponencial, ou seja, é isso, ao invés de aumentar dobrar a performance, a produtividade, a gente aumenta em 100, 50 e 80. Agora isso é possível no MOOC, na mão, no analógico? Não, é possível porque tem tecnologia para tudo. Não tem nada que eu não consiga fazer hoje em 1/100º do tempo. Olha, eu me divirto, sabe, nas mentorias. Eu me divirto. As pessoas chegam lá e mostram... Essa é uma próxima pergunta que eu vou te fazer. O que não dá para fazer com tecnologias? Mas assim, só para... eu entendi o seu contexto de exponencial. Você está falando no âmbito tecnológico, multiplicação, né? exponencial é multiplicação. E hoje, se você não pensar em termos de multiplicação e abundância, você não sabe montar um negócio, não sabe fazer marketing e não tem mais mercado para você. Aí, só para finalizar, voltando à universidade. Eu quero que você entenda que 6 meses, 3 meses, numa era exponencial, cara, é uns 5 anos de antigamente. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Olha a internet, as mais de 80 profissões que vão deixar de existir. Essas faculdades que estão aí. Ou seja, essas formações universitárias, elas não têm compromisso algum com as pessoas. Elas têm compromisso com o bolso delas. Por quê? Porque a gente sabe que não tem espaço mais para... que já saiu do mercado o administrador, o advogado, porque a tecnologia é outra. Tem muita coisa que não tem mais mercado. Mas elas não estão nem aí. Elas continuam defendendo um curso de 4 anos que não tem mais mercado desde hoje. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda. Até as formações universitárias no futuro, se houverem desta forma, elas têm que ser rápidas, objetivas e precisas. E outra coisa, quando você termina de formar esse profissional, é muito provável que o curso já esteja obsoleto. Nós estamos falando de 6 meses, talvez 1 ano. Não estão de 4, nem de 5. Entendeu o negócio? Então, eu não tô brincando. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês digitem na internet lá todas as profissões que estão sendo mudadas ou refeitas, mudadas com inteligência artificial, e olha a faculdade que você está fazendo. Ou seja, você está gastando uma grana preta para se formar em uma coisa que não existe. Essa semana passada, eu mostrei só um ponto em relação a isso que você falou das profissões, Luiz. Isso é uma coisa séria mesmo, gente. Na semana passada saiu um artigo do IMF, que é o Fundo Monetário Internacional, tá? E eles falam que ao menos 40% das profissões do mundo serão ou impactadas ou extintas por conta dessas dessas tecnologias emergentes. Então, dentro desse arcabouço tem inteligência artificial, que o Luiz Lindner comentou, tem a questão de blockchain, que vai reduzir muita intermediação, mudar muitos negócios, metaverso, enfim. Então, realmente isso é uma realidade, e negar a realidade não muda
a realidade em si, né? Luiz, é muito interessante isso que você está comentando. E essa questão da educação, né, que você estava comentando? Exatamente. Então, que nem, ó, só para você ter uma ideia, ó, posso falar uma coisa? Tem diversas inteligências artificiais da internet de graça, incluindo, começando pelo ChatGPT, ou qual você quiser. Pede para eles te atender, vai bater. Ó, eu tenho a minha inteligência artificial, que é uma cópia minha, que trabalha no meu lugar, não sei se você sabe disso, eu acho que você sabe, né? Uma cópia minha que trabalha no meu lugar, no WhatsApp e no site, que você pode conversar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu falo lá em texto e falo em áudio, enquanto eu, de verdade, estou fazendo outra coisa. Entendeu? E aquela supercoach ali é feita para ajudar, para mentorear, para ajudar, para salvar vidas, certo? Para ajudar meus alunos. Para mim, desonerar o meu tempo. Agora, eu vou falar uma coisa. Se a pessoa pedir para ela ser orientada, ajudada, atendida, ela também vai atender. Só que a minha faz isso no WhatsApp, que é uma vantagem. Agora, abre lá ChatGPT, abre ChatSonic, a Pi, né? A Pi, inclusive, é louca, porque a Pi, ela fala com você na voz que tu quiser, e parece que ela fala como tão humana a voz dela, mas é tão humana que ela fala, tem gíria, fala, nossa, que legal, cara, então você pede assim, me atenda como um coach, me atenda como um treinador. Claro, eu vou te atender, é um prazer. Com voz de homem, com voz de mulher, de graça. De graça. Aí eu pergunto para você, quem é que quer aprender a ir para o passado, ficar sabendo de onde é que veio o problema, e ficar 5 anos fazendo um curso que não tem mais mercado, porque as IAs fazem isso de graça? Agora, não, tá, beleza, não tem mais profissão de psicólogo, terapeuta, não. Claro que tem. Claro que tem, mas tem que fazer a transformação digital, tem que dar o salto, entendeu? Tem que ser extremo. Ninguém quer ficar ali perdendo tempo. Agora, todo mundo precisa de ajuda, certo? Muitas pessoas precisam de ajuda, mas daí você tem que ser extremamente preciso, objetivo, tem que usar a tecnologia. Por exemplo, o Supercoach hoje, ele, além de ser preciso, ele é exponencial, certo? A formação, por exemplo, além de ser preciso, ele é exponencial. Como assim? Nós também fazemos a transformação digital dos nossos clientes. Ou seja, nós não apenas eliminamos os gaps com o plano de ação, mas nós também propomos tecnologias que vão fazer ele multiplicar essa velocidade, esses resultados, essa produtividade. Entendeu? Então, é isso. O mercado não tem mais, fala a verdade, não tem mercado mais para coach, o que a IA faz de graça, atendimento de coach, não tem mercado para terapeuta e assim por diante. Agora, para profissionais que fizerem a transformação digital, tem, tranquilamente, tem mercado, mas tem que fazer, tem que saber, tem que trazer. A IA não vai te dar uma cultura digital, a IA não vai conectar as peças, a IA não vai não só criar um plano de ação, como também buscar diversas tecnologias que vão ajudar você nesse salto no menor tempo possível. A IA não vai fazer acompanhamento, a IA não vai fazer uma intervenção estratégica que ao vivo e a cores reeditar alguma coisa online com alguém que está tendo um bloqueio, certo? Então, é isso que nós temos que entender. Tudo que é tarefa repetida, a tecnologia faz. Seja automação, robótica e inteligência artificial. Agora, nós temos que entrar onde nós realmente somos, digamos, imprescindíveis, onde realmente nós somos necessários. Olha, gosto muito daquela colocação do Bill Gates. Eu, na verdade, estou noutra, né? Eu estou na do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana, mora em qualquer lugar do mundo e fique rico. Essa é a minha metodologia e para isso eu estou trabalhando forte em diversos agentes que trabalham no meu lugar. Mas o próprio Bill Gates falou algo e disse assim, que as pessoas, se souberem utilizar a inteligência artificial, elas poderão ter mais qualidade de vida, ganhar mais e trabalhar só 3 dias por semana. Não fui eu que falei, foi o Bill Gates. O Bill Gates, pelo amor de Deus, você não sabe o que está falando, né? Então é isso, pessoal. Sim, legal, legal. E tem uma pergunta que as pessoas me fazem com muita frequência, e eu queria até te fazer. Nessa semana eu fui dar uma palestra na minha ex-universidade, semana passada, no Mackenzie, e eu estava comentando esse ponto que você está levantando para eles, né? Para eles ficarem atentos a essa transformação digital que está ocorrendo. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é, como será, ou melhor, quais são as atividades ou profissões que não são substituíveis por inteligência artificial? Assim, para isso é fácil. Digita na internet que tu vai descobrir.
Não vou entrar nesse mérito agora, né? Mesmo porque eu ainda acho que aquilo ali tu pode prestar bem atenção, que cada vez mais elas vão sofrer transformações, se não dá por IA, dá por robótica, dá por automação, quer dizer, sabe? Dá uma olhadinha na internet que tem gente ali que pode te dar algo bem. Eu não trouxe por exemplo, eu não trouxe isso aqui agora, entendeu? Agora, o que não vai ser substituído por inteligência artificial é o contato humano, é você se conectar com as pessoas. O restante, tudo vai. Agora as pessoas ficam pensando assim, meu Deus, como é que eu vou viver? Vai acabar meu trabalho, eu não vou ter emprego. Não. A era de abundância... Quer ver uma coisa? Vou contar uma piadinha legal para vocês. Você é jovem, né? Mas eu não sei se tu lembra, talvez não sei se você lembra, mas talvez alguém que tem um pouco mais de idade lembra. Como era o nome que se dava às pessoas que não gostavam muito de trabalhar nos horários, nos empregos convencionais em 1980 até 1990 aproximadamente? Como era o nome das pessoas que não conseguiam, não gostavam muito de pegar um emprego, cumprir horário? Como é que era o nome dessas pessoas em 1980, 90? Você lembra? Não, porque eu não era nascido. Mas dá para o Google também, né? Não, mas eu acho que o Google não vai saber te responder essa. Porque o Google, ele acho que ele não sabe. Quem sabe é quem estava lá. Eu estava. Chamavam-se de vagabundos. Sério. Aí, quando chegou a internet, o que a internet fez? Gerou sentido, inclusão, oportunidade e possibilidade para essas pessoas. Entendeu? Essas pessoas aí encontraram seu espaço no mundo com a chegada da internet. E agora, mais do que nunca, o Vale do Silício tem dito isso, eu fiz uma gestão exponencial de negócios por lá, e é isso, eles têm dito isso, que a tecnologia, a menos lá no futuro, quando chegar talvez uma AGI que é muito melhor em nós que tudo e pode até assumir o nosso lugar em diversas áreas, a gente vai viver de deixar as máquinas trabalhar e de renda passiva. É isso que o Elon Musk está propondo quando chegar nesse nível, né? Isso daqui a 2040, mais ou menos, ou mais, ou 2050. Mas agora, o que existe é cada vez mais oportunidades para as pessoas fazerem a transformação digital e serem muito mais precisas, trabalharem menos, ganharem mais. O que existe é o seguinte, a tecnologia, quando ela surge, ela fecha portas, como tem desaparecido um monte de profissões, né? Assim como chegou o computador, outras coisas mais, apareceu a datilografista, e etc. e tal, né? Exatamente. A tecnologia, ela vai abrir uma série de novas oportunidades, novas portas e vai melhorar o trabalho, a qualidade de vida, sabe? Ou seja, é muito melhor esse mundo novo de abundância, de milhares de oportunidades que está chegando. Só que se as pessoas estiverem olhando para o lugar errado, elas vão se excluírem das oportunidades, elas vão se colocarem à margem dessas possibilidades, entendeu? Elas vão se excluir. E não é esse o objetivo. O objetivo é que elas protagonizem esse futuro. Sabe? O que eu vejo de gente como o profeta do apocalipse é a coisa mais idiota do mundo. É justamente por isso que eu falo sobre a forma pretensiosa como nós construímos a realidade. Na verdade, isso é bem complexo para explicar, todas as coisas que nos movem, desde os nossos filtros, fisiologia, biologia, hormônio, neurohormônio, muitas outras variáveis, tá? Mas, de um modo geral, vamos falar de um mecanismo, que é o mecanismo de retroalimentação das tuas crenças. Então, por exemplo, você acredita que a IA vai acabar com a tua vida. É verdade. Você vai crer, você vai só ver notícias que comprovam isso, pode aparecer 10 tipos de notícias. O teu cérebro só vai fazer saltar aos olhos aquilo que você acredita. Então, crença gera atitude, que gera resultados, que gera potencial para mais. Ou seja, um abismo chama outro abismo, um fracasso, outro fracasso, uma exclusão, outra exclusão, assim como o oposto é verdadeiro. Uma vitória, outra vitória, um sucesso, outro sucesso, e assim por diante, entendeu? Não tem nada que ver com a realidade, tem a ver com a maneira como você interpreta ela, onde você está focando, o significado e a sua atitude. Você entendeu? Então, as pessoas todas, quase todas, e quase sempre, estão certas, num ponto de vista que vai construir uma vida de merda. Desculpa, entendeu? Ou ao contrário, porque é só você mudar o foco. É só você construir um plano de ação lá e uma vitória, um sucesso, uma prosperidade, um passo novo vai gerar outro cada vez mais. Então você vai mudar radicalmente a tua vida se você olhar para o lugar certo e agir na direção correta. Entendeu? É isso. Esse novo momento, ele está gerando muitas oportunidades para você ter a vida que os teus ancestrais... Falei para o meu filho agora, meu Deus do céu, meu filho vai fazer 20 anos,
ele quer fazer biomedicina, ele pediu para parar uns dias, depois que ele se formou, no 2º grau, e vai fazer biomedicina. Tem 19 anos. Então, assim, ele tem a oportunidade de viver a vida que nenhum dos nossos ancestrais, tanto os meus como da minha esposa, ele tem a oportunidade de viver a vida que nem imaginávamos que era possível, talvez há, sei lá, 20 anos atrás ou 30, entendeu? Essa que é a vantagem. Ou seja, ele já pode iniciar trabalhando pouco, ganhando muito bem, colocando um monte de robô trabalhar para ele, faturando de maneira exponencial, curtindo a vida, não tendo que se estressar com um monte de coisa, não tendo que ouvir gente sem inteligência emocional, ignorante, e ainda com uma visão pior de tudo, uma visão ganha-perde, sabe? Visão ganha-perde, visão de escassez, entendeu? Mais uma coisa, essa era de abundância, ela não é só transformação digital, multiplicação, internet das coisas, tecnologia, automação, robótica, mais uma outras coisas, blockchain, assim por diante. Não é só isso. Você não consegue fazer transformação digital e você não consegue montar um negócio e prosperar nesse novo mundo se você não entender os valores que regem esse novo mundo. Você não consegue prosperar nesse mundo se você não entender esses valores. E um dos valores, além do valor da multiplicação, é a mentalidade de abundância. Você não sabe fazer marketing e você não sabe montar um negócio que tenha futuro se você não entender de abundância. Entendeu? Então é isso. As pessoas elas ainda têm essa visão de escassez, essa visão ganha-perde, essa visão de que não, se eu te ensinar, você vai ganhar e eu vou perder mercado. E na verdade não é. Ó, posso falar uma coisa? Isso é totalmente ridículo. Tá? E na verdade, eu vou falar uma coisa para você, não era exponencial, é assim, ó, não é mais linear. Se eu te ensinar tudo que eu sei agora, nesse exato momento, eu fazer ligar um fio do meu cérebro ao seu, vamos supor, uma metáfora, né? E passar tudo que eu tenho para você, e você ficar com isso que está aí, cara, eu vou te falar que daqui a um ano, se você não evoluir, se você ficar só naquilo ali, você está por fora, cara, você está fora do mercado. Entendeu? Então, qual foi uma das frases mais interessantes ditas por Alvin Toffler? Que é, no futuro, os analfabetos do futuro não serão aqueles que não sabem aprender, mas sim aqueles que não sabem desaprender para reaprender. Entendeu? Então é verdade. É difícil, né? O cérebro é pretensioso porque ele é viciado. Eu dei uma palestra esses dias num lugar para ajudar dependentes químicos. E daí eu brinquei com eles e falei assim, vem cá, vocês acham que eu sou um viciado? Alguém que teve problema com drogas ou com qualquer outro vício? O que vocês acham? Perguntei para eles, né? E uns falaram assim, não, você não tem cara, não, você não parece ter tido problema com isso. O outro, não, mas eu acho que tu teve sim. E ficaram tudo assim pra mim, sabe? E eu falei, não, na verdade, com o que vocês tiveram aí de problemas, eu nunca tive. Entretanto, eu vou contar uma coisa, tá vendo eu, os médicos, doutores, pastores, seja qual for aqui, todos nós somos viciados, todos. Por quê? Porque o vício é um dos mecanismos que o cérebro possui para ser otimizado, para poupar energia. Se o cérebro não tivesse esse mecanismo, que a todo momento busca reacessar as coisas que você foca, as coisas que você fala, as coisas, né? Se ele não tivesse esse mecanismo buscando otimizar, viciar você nas coisas e nos estados que você acessa, você simplesmente seria inviável o teu cérebro. Por quê? Porque mesmo ele sendo extremamente otimizado, ele consome 20% de tudo que você tem no teu corpo aí. Né? De glicose, oxigênio, 20% um único órgão. Imagina se ele não fosse otimizado. Entendeu o negócio? Então, é isso. Todos nós somos viciados. E esse vício, e essa não compreensão desses mecanismos do cérebro, faz com que nós construamos realidades ridículas, opostas, ansiedade, problemas, cárceres, e assim por diante, porque nós não sabemos que aquilo que nós interpretamos como uma realidade não passa do meu modelo de mundo e a minha realidade que está te fazendo mal, porque é bobagem, entendeu? As pessoas não conseguem entender isso. E que quando elas focam no lugar certo, quando elas constroem um plano de ação, quando elas, né, começam a avançar na direção do mundo que elas querem experienciar, a vida delas muda, as trilhas neurais mudam, porque, volto a dizer, se você é viciado, existem pessoas que estão viciadas em se sentirem para baixo, com baixa autoestima, frustradas, negativas, pessoas que são avarentas dos seus sentimentos, e
como não são altruístas e não têm generosidade para com os outros, são as pessoas mais doentes que tem, né? As pessoas não sabem disso, né? Às vezes a pessoa acha que, nossa, meu Deus, e é doente, tadinha, e vai sempre depressiva, não sei o quê. Posso te falar uma coisa? Normalmente, volto a dizer, tá? Às vezes o problema pode ser neuroquímico, mas não pode ser psíquico. Mas normalmente, as pessoas mais doentes que você vai conhecer, elas são avarentas de sentimentos, elas são egoístas, elas querem que os outros gravitem, elas não são generosas a ponto de dar. Quando as pessoas decidem ser esse tipo de gente, é uma lei de causa e consequência, entendeu? Então, tem muitas coisas que eu não posso entrar aqui, senão a gente perde foco. Mas são coisas que a gente trabalha nos nossos reconhecimentos de padrões, das nossas terapias, tá? Mas esse é o ponto, tá? Então, Quando o cérebro... não um fracasso, né? Oi? Esses são padrões que acabam direcionando para o fracasso. Exato. Então, só para finalizar essa parte, desculpa, só para finalizar o raciocínio. Então, assim, ó, o cérebro é viciado. Só que você pode escolher entre se viciar em ser depressivo para baixo, frustrado, com baixa autoestima, ou se viciar em se sentir belo ou bela, capaz, inteligente, apto. Para o teu cérebro, não muda nada. Para o teu cérebro, ele não sabe o que é, pelo amor de Deus, pessoal, não pense numa bolinha branquinha desse tamanho. Teu cérebro não sabe o que não pensa nisso, entendeu? Ele não sabe. Então, você tem esse cérebro viciando você naquilo que você reacessa e ele facilitando esse reacesso. Então, de umas pequenas crenças e retroalimentações e vícios, você pode construir uma ansiedade generalizada e até uma depressão neuroquímica, porque a ansiedade excessiva acaba debilitando, você começa a gastar mais neurotransmissores do que o teu cérebro tem capacidade de repor, tá? Só que essa que é a boa notícia. O cérebro, pela plasticidade neural, é uma massinha de modelar. E se você sabe que ele é viciado, ele pode se viciar naquilo que você mais acessa, volta a dizer, se você mudar o teu foco e mudar as tuas ações, a direção do caminho que você quer construir, você pode se viciar e se sentir maravilhoso, super com autoestima, feliz. Agora, olha a diferença, né? Alguém que se sente derrotado, frustrado e cada vez vai de um abismo ao outro, para alguém que se sente muito bem, que tem prosperidade, que tem crença, que avança, que tem motivação, né? Você entendeu isso? E pro teu cérebro não tem nada a ver. O mecanismo é o mesmo. Desculpa, tive que concluir para o pessoal entender. Não, foi interessante esse ponto, Luiz. E esse ponto é uma coisa que muitas vezes as pessoas se perdem, né? Elas acham que o mundo, que é uma coisa externa que causa aquele paradigma que ela vive, mas muitas vezes é algo interno. Sim. Com relação a essa questão do futuro e o impacto, né, dessas tecnologias e tal, eu tenho duas perguntas. Uma delas é, uma vez que você cada vez mais terceiriza sistemas produtivos e a gente hoje tem um mundo regido pelo capital, né? Essa é uma realidade que eu acredito que ninguém concorda. Deixou de ser. Como que você faz para... Deixa de ser. Eu vou te falar já. Pode, mano. Sim. Você pode explicar sobre esse ponto também. Uhum. Mas uma vez que você tem essa terceirização da produtividade, você acredita que algumas coisas como a democracia, elas vão continuar? Porque quando a produtividade ela vem das pessoas, faz todo sentido ter um sistema político que viabiliza essa participação das pessoas para elas se sentirem engajadas e parte do sistema e continuarem produzindo, né? Uma vez que isso não ocorre, imagina que ninguém mais precisa trabalhar, tá? E todo mundo recebe essa renda passiva. Por que que eles... Não, isso é 2050, isso é 2040, 50, é uma conjectura. Quando chegar uma inteligência artificial geral, ou talvez com um computador quântico, isso é outra coisa, tá? Isso é Elon Musk falando de 2050, 2040, 50. Sim. Não é agora. Não é agora, porque agora as inteligências artificiais elas estão muito no nível tarefas e não no nível trabalho, né? Mas eu estou querendo abordar esse momento, tá? Nesse momento, você acredita que teria algum impacto em sistemas políticos ou você acredita que não, continuaria como é hoje? Olha, eu vou dizer uma coisa, ó. Se eu pudesse votar de verdade em algo, eu fosse ouvido,
eu tirava tudo esse bando de gente incompetente que está aí, infelizmente nós sabemos, desculpa falar, a gente sabe a quantidade de peripécia que roda aí, tá? Mesmo as pessoas bem intencionadas não conseguem fazer nada, a gente sabe que tem muitas coisas lá que as pessoas não estão lá, a maioria esmagadora, quase, com exceções, é claro, a maior parte não está lá defendendo o povo, está lá fazendo conjecturas, fazendo negócios, negociando a sua posição. Ou seja, eles vão lá em nome do povo, mas lá o que eles fazem é utilizar a política como ganho próprio. É isso que a gente sabe que eles fazem. Isso aí tá em tudo que é mídia, não tem nada, não estou falando nada que ninguém saiba, né? Então, a minha opinião é que tinha que tirar todo esse bando de gente linear desculpa, incompetente e às vezes extremamente corrupta, e colocar tecnologia, bota IA lá para ser a nossa administradora desse mundo, bota só inteligência artificial. Olha quantos bilhões nós ia poupar com gente que só está lá para fazer falcatrua. E, né, a gente sabe, desculpa falar, mas é verdade, não tem papo na língua, é verdade, cara. Eu não preciso que as pessoas achem isso, é só olhar os jornais, a mídia, todas as coisas que a gente vê, as provas aí, a gente nem dá muita bola para isso, que a gente sabe, né? Mas é isso, entendeu? Então, na minha visão, se nós chegarmos lá, eu acho que muito antes, eu acho, tá? É uma conjectura minha, eu acho que se nós chegarmos nesse nível lá na frente, que não é o foco aqui agora ainda, sem dúvida alguma, tem que tirar toda essa gente e colocar só tecnologia para administrar o nosso mundo aí, e você vai ver que vai acabar os problemas. Porque a IA, ela sempre vai tomar a decisão, quando ela é programada e ela é acompanhada, a decisão com o objetivo que ela foi estabelecida, de otimizar recursos, de trazer soluções que resolvam aqueles problemas e que otimizem recursos, tá? Então, essa é a minha visão, tá? Podem me chamar de sei lá do que, não estou nem aí, mas é isso. Para mim, tinha que tirar esse bando de parasita, desculpa falar, e botar em inteligência artificial. Sim, é uma visão que gera discussões filosóficas aí, né? Mas isso é 2050, tá? 2040, 50. Isso aí é a lebre que o Elon Musk levantou. Uhum. Tá? Elon, sei lá. Ok? Então vamos falar de agora. Você fala assim, não, que o capital é que manda. Deixou de ser. Vou te dizer por quê. O que manda agora não é mais o capital. Porque, por exemplo, o capital mandava na influência da mídia, o que nós iríamos ingerir de informação comprada e manipulada ao bel prazer, né? O capital mandava na mídia, na alienação, o capital mandava em muito... E outra coisa, para você, existe um ditado que no meu tempo era muito comum, né? Mais jovem, muito comum. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. E todo mundo fala e repete até hoje isso. Dinheiro faz dinheiro. Deixou de ser. Só para você ter uma ideia. Eu praticamente não tenho capital, não tenho imóveis, bens e grandes coisas, não tenho. Tenho só coisinha pouca. E eu ganho muito bem sem trabalhar. E quem é que trabalha no meu lugar? Robôs, máquinas, automações, etc. e tal. Entendeu? E agora eu vou começar a ganhar mais e eu não preciso de capital. Entendeu? Então, o capital deixou de ter influência. O que manda? Porque não manda mais. Porque para você fazer dinheiro, você não precisa de dinheiro. Você só precisa conectar as peças e ter visão do qual o problema que você vai resolver com essas tecnologias que estão na tua mão, que estão disponíveis. Algumas de graça. Algumas de graça. Você hoje monta agentes, chats e outras coisas mais, e nem precisa pagar para montar um robô que te ajude. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, para você trabalhar, não precisa de capital, né? Não, na velha economia, só tinha um jeito de você ganhar 20 mil reais sem trabalhar. Você tinha que ter, vamos pegar, olha, sem brincadeira, deixa eu fazer um cálculo aqui. Um apartamento de 500 mil reais, geralmente se aluga por 2 mil, tá? Então, vamos pegar, ou era terra arrendada, ou era equipamentos arrendados, ou era bens alugados, né? Ou operações de negócios que você construiu estão dando muito certo e conseguem funcionar sem você estar presente, que também é um ativo. Então, hoje, vamos por baixo. Olha, para você ganhar 20 mil, você tinha que ter o quê? Já te digo. Tinha que ter, no mínimo, 5 milhões. Não, mais um pouquinho, porque essas coisas da manutenção, e a manutenção é por conta do proprietário, não por conta do arrendatário ou locatário. Vamos supor assim, uns 6 milhões em patrimônio para ganhar 20 mil por mês sem trabalhar, de renda passiva. Entendeu? Então, hoje, você não precisa ter um centavo de patrimônio para ganhar 10, 15, 20 mil por mês. Entendeu? E não toma o teu tempo.
Só que ninguém está vendo. Ninguém está vendo esse mundo. Ninguém está percebendo as oportunidades que estão na nossa frente. Entendeu isso? Então vamos lá. Para fazer dinheiro, não precisa mais de dinheiro. O capital manda na economia, no mundo, também não. Não manda mais. A gente faz negócio em tudo. Por exemplo, 1/3 da minha renda vem da Europa, 1/3 da minha renda vem dos Estados Unidos, 1/3 do Brasil e outras coisas mais. E agora, recém, que eu vou dar um salto exponencial. Então, não manda nada mais, entendeu? E outra coisa, tem um outro conceito que eu ensino chamado antifragilidade. Veja, talvez você seja resiliente, as pessoas que estão nos vendo aqui agora, talvez elas sejam resilientes. O que é a pessoa resiliente? A pessoa que, em meio às intempéries, persevera, não é? É isso, não é? Sim. Uhum. Tá, então, já era resiliência. Se você quiser ficar rico agora, prosperar e se dar muito bem, você é resiliente. Para ser resiliente, demanda muita energia, muita força. É cansativo, você tem que se comprometer extraordinariamente para ser resiliente. E é verdade. Agora, se você for antifrágil, é muito melhor. Porque a antifragilidade, é um conceito do Vale do Silício, é isso. Quanto mais problema, mais... Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar um exemplo bem chulo para vocês entenderem o que é antifragilidade. Hã? Quanto mais problemas, mais o quê? Mais prospera, mais rico fica. Então, por exemplo, o cara que tem, por exemplo, dinheiro para emprestar. Por exemplo, só um exemplo chulo, só para vocês entenderem o que é antifragilidade. Né? Porque banco, até não diria os bancos, porque os bancos agora, com essas novas transformações digitais, as agências... Quer dizer, o banco vai sofrer Até então o banco era antifrágil. Né? Digamos assim, antes dessas novas criptomoedas, dessas novas coisas que estão acontecendo, toda a transformação digital, os bancos eram antifrágeis. Agora não são mais. Né? Porque eles estão começando a se tornarem obsoletos e irrelevantes dentro das novas coisas que estão chegando no setor financeiro. Mas vamos pegar para vocês entenderem um exemplo bem chulo do que é antifragilidade, bem simples. O cara tem, além do seu patrimônio, ele tem assim 10 milhões lá que ele pode emprestar, né? E claro, com garantias, com contratos de garantias de algum bem alienado e tudo mais, como o banco faz, né? Se você quer pegar dinheiro do banco, você tem que ter alguma coisa para dar de garantia, né? Então, um cara como esse, se ninguém pedir dinheiro emprestado, ele está ganhando nas aplicações. Se a coisa começa a ficar ruim, você está indo muito bem. Quando vai mal, você começa a ganhar mais. Quando vai péssimo, você fica rico, milionário, bilionário. Esse é um conceito, antifragilidade. Só que para isso tem que entender quais são os recursos que estão dentro desse conceito para que você possa dar o salto. Entendeu? Então, ninguém mais hoje, no Vale do Silício, fala sobre resiliência, porque resiliência é café pequeno. Agora, a sacada, por exemplo, pega Google, Amazon, pega até no Brasil essas empresas brasileiras que são ecossistemas, né? Por exemplo, o Google lá. Se 20 ou 30 negócios do Google da noite para o dia tiverem que ser pivotados, não tem mais mercado, não tem como permanecer, não dá mais, tem que fechar aqueles ali que já era. O Google quebra? Te pergunto, o Google quebra se 20 negócios dele da noite para o dia fecharem? Não quebra. Por quê? Porque ele tem centenas. Ele está todo dia comprando novos negócios. Entendeu? Então, se 20 ou 30, 40 da noite para o dia não prestarem, não tem problema, ele continua. Vou te contar o que é ser antifrágil. Também, um exemplo meu. Eu tenho conteúdos em diversas plataformas. Do Google, Luiz, é porque... Oi? Nesse caso do Google, eu acho que o lastro deles é porque eles têm capital, né? Porque eles têm capital e eles têm outros negócios. Porque eles têm capital, ainda que os outros quebrem, eles continuam. Não, exatamente, tá? Mas hoje você consegue ganhar um bom valor sem ter capital. Eu quero que você entenda que você consegue viver muito bem, fazer a tecnologia trabalhar para você sem ter capital. Essa que é a sacada. Lá nós estamos falando de bilhões. Entendeu? E aqui eu tô te falando que mesmo sem dinheiro algum, tu consegue, claro que tu não vai ser bilionário, então talvez lá na frente, mas agora tu não vai ser bilionário. Mas se você ganhar 10, 15, 20 mil aí sem trabalhar, porque a tecnologia trabalha no teu lugar, já não é um baita negócio. Sim. Já não dá para sustentar a maior parte das famílias aí com 10 mil, 15 mil, 20 mil, não dá? Então é isso que eu tô falando. Esse caso que você disse é uma aplicação bem interessante, né, que você comentou sobre... no seu caso dele trabalhar por você,
Mas você acha que isso é aplicável para outras áreas de atuação? Por Para exemplo, muitas. Depende de qual área. Por exemplo, se o cara... Veja bem, ó. fundador de uma Onde nós estamos startup, agora? fundador Hã? de um dono de negócio, um fundador de uma startup, como ele poderia fazer isso? A gestão da equipe dele via AI. Tá. Posso te falar uma coisa? Sabe aquilo que... Eu sou administrador de empresas também essa formação já fiz há muito tempo. Você sabe o que é o tal do organograma hoje? É uma peça de museu. Quando você coloca a tecnologia naquele organograma tradicional, e você coloca, por exemplo, vamos citar uma apenas, uma inteligência artificial que ajuda lá no atendimento a clientes. Tu sabe o que é uma inteligência artificial naquele organograma tradicional? É um bot de custo elevado, um bot chique. Eu pego aquela estrutura que já é totalmente inflada e onero ainda mais com o custo de um agente de IA. Entendeu? Então, assim, ó, quando você entende o que é transformação digital, você entende que, para você entender, aquele organograma é peça de museu. Por quê? Porque, por exemplo, vou pegar uma função só, podia pegar diversas, uma função. Pega lá o gerente comercial, o gerente, 80% das tarefas daquele gerente são tarefas repetidas. Tirar dúvidas sobre produto, sobre serviço, procedimentos da empresa, planejamento estratégico, 80%. Entendeu? Então, esses 80% que são tarefas repetidas, uma IA que nem a minha, que eu até vendo, essa IA que eu tenho supervendedor, supergerente, cara, ela tira a dúvida, a IA faz. Inclusive fala com a minha voz clonada e pode falar com a voz de homem e de mulher clonada. Então, tirar a dúvida ela faz. Fazer encaminhamentos, mandar link, agendamento. Quer dizer, o repetido ela faz, ela desonera um gerente em 80%. Esses 20% é o quê? Quando precisa participar ao vivo e a cores para fechar o negócio, para ajudar no negócio, para fazer uma prospecção, para criar uma experiência diferenciada com o cliente, aí sim. Mas se não, 80% é totalmente transferível para a inteligência artificial, cuidar dele. E essa inteligência artificial, inacreditavelmente, pode ser só no WhatsApp. Ou seja, você clica aqui e fala assim, vamos chamar o cara de João. Ô, João, como é que faz tal coisa, João? Claro, Maurício, sim, ó, ele fala pelo nome. Depois que ela reconhece o nome aqui do WhatsApp, ela fala pelo nome, né? Chama pelo nome. Então, João, eu estou com uma situação assim, não sei o que fazer. Claro, faça o seguinte, da seguinte forma. O gerente mesmo está fazendo outra coisa. Mas ele está falando com o gerente, ouvindo a orientação e a voz do gerente, se ele quiser em áudio. Entendeu? Entendeu o negócio? Então, tá, beleza. Aí eu pego e dou uma IA pro cara. Desonero, só estou falando de uma função, tá? Uma. Tem todas as outras, tá? Eu desonero 80% do tempo dele. Se ele não fizer a transformação digital, ele vai investir esses 80% do tempo ocioso, sabe aonde? Em coisas superficiais, coisas que não vão levar onde ele precisa, que não vão ajudar a multiplicar dinheiro, tempo, né? Ele vai investir isso em coisas circunstanciais e não no que realmente é importante. Então, se ele fizer a transformação digital, que é terceirizar para a tecnologia tudo que é repetido, e esses 80% do tempo investir em novos negócios, novas oportunidades, novos clientes, experiência do cliente, abertura de novos mercados, planejamento em cenários prospectivos, exponenciais. Tá? Porque faz décadas que eu faço planejamento estratégico, só que o que eles fazem hoje nessas mesmas organizações aí, que aquele organograma é peça de museu, não, e sabe qual é que é a piadinha? 98% não tem plano de ação, nem planejamento estratégico. 98%. E desses 2% que tem, o que significa os 98%? Eles ficam o dia inteiro correndo de um lado para o outro, que nem barata tonta. A produtividade lá embaixo, digamos assim, muito conflito e muito atrito, porque cada um dá uma ideia numa direção diferente, não tem consenso na direção que eles estão seguindo, né? E é por isso aquele monte de atrito. E além disso, sem contar que você está no escuro. É como se você estivesse dirigindo numa estrada totalmente no escuro, sem ter a menor ideia se a rua está indo reto ou está dobrando. É isso que é a maior parte dos negócios hoje. Um belo dia, eles vão sofrer uma coisa chamada disrupção. O que é disrupção? Né? Parece um palavrão, mas quando ela chega, um dia tu tem cliente, no outro você não tem mais e você não tem a menor ideia do porquê. Entendeu? Essa é 98%. Agora, os 2%.
que tem planejamento estratégico, que tem plano de ação, que tem estrutura, que tem procedimentos. Sabe como é que eles estão agindo? Em pleno área exponencial, assim, ó. Tô com um probleminha aqui, ó. Contrata uma pessoa. E esse outro aqui, contrata outra pessoa. Não, mas esse negócio aqui, precisamos de uma pessoa ali, contrata para fazer aquilo. Sabe? A estrutura extraordinariamente inchada e onerosa numa área exponencial que a tendência é abundância e abundância é baixa custo. Estão ferrados, cara. Tá todo mundo indo no bico do urubu, indo pro saco e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Para começar. Não, e outra coisa. Quando montam um planejamento estratégico, eles montam assim, ó. Veja bem, era exponencial, né? Quando os caras montam um planejamento estratégico, eles olham assim, não, peraí, fiado na minha maturidade, no meu know-how, na experiência que eu tenho, eu vou criar um plano de ação para ir até lá. Beleza? O problema é que o mundo não é mais assim. É assim, né? É assim, ó. Assim, ó. Não é mais assim, certo? Aí o que acontece? Eles estão sendo ingênuos de achar que esse plano de ação que eles estão desenhando vai acontecer. Na verdade, vai acontecer só na cabeça deles. Porque quando eles estiverem chegando perto, eles já percebem que aquele mundo não existe mais. Entendeu? Aí ele diz assim, não, mas eu tinha um plano tão bom, mas daí esse cara entrou no mercado com essa tecnologia, aí aquele outro veio e trouxe aquilo lá, aí não sei o que, mas não sei aonde, aí os caras, como é que adivinhar? Justamente por isso, meu filho. Porque planejamento estratégico, sem ser planejamento estratégico, em cenários prospectivos exponenciais, você está fora, cara. Você vai ser surpreendido a todo momento. Né? Pega ali, por exemplo, agência de propaganda. Né? Todo dia eu recebo. Quer que eu faça teu criativo? Quer que eu faça não sei o quê? Sério, a IA faz tudo. E na maior parte das vezes de graça. E eu ensino estratégias growth hacking que não precisa nem de IA. Entendeu? Para nada. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Que daí a agência está lá e diz assim, não, nós conseguimos 2023, um número bom de clientes, vamos ampliar a nossa equipe, vamos conseguir mais. Cara, se tu não fizer transformação digital, cara, você está fora. Porque daí você vai descobrir que ninguém te contrata mais. Por quê? Porque a IA está fazendo de graça. Muito mais precisa que você. Quer dizer, você entendeu? Adianta a pessoa desenhar um futuro sem ter noção do que está acontecendo no horizonte, quais são os sinais, as coisas que estão no horizonte. Esse plano de ação, ele é ingênuo. Isso só vai acontecer na cabeça deles. Aí depois eles vão ser surpreendidos e ele tem a desculpa. Não, mas eu tinha feito um plano bom, mas como é que eu ia adivinhar que essa tecnologia ia chegar e ia mudar tudo? Puxa vida. Você entendeu? É uma piada. Sabe? E ninguém tem a menor ideia. Pode falar. Isso está impactando muito, muitos mercados mesmo. Esses dias, eu estava vendo até a mudança de perfil de raising para startup por conta de AI. Não sei se você chegou a ver isso. Ele tem sugerido você não fazer mais a captação no nível Venture Capital, muito menos no nível Angel. Você deixar a sua startup crescer até um ponto que ela esteja muito grande, aí sim você fazer a captação. E por que isso hoje é possível? Porque 3 caras que manjam de AI, que são os founders, pode criar uma Amazon aí, ou Google, que eles são bem grandes, mas assim, pode criar uma empresa gigantesca a ponto de ir para o IPO, sem precisar ter feito esses outros funding intermediários, para poder contratar mais pessoas para fazer isso, mais pessoas para fazer aquilo. Então, foi até uma reflexão interessante que eu vi esses dias. Sinceramente falando, essas teorias todas são bonitas, tá? Essas teorias todas são interessantes, bonitas, fazem sentido para uma ou duas pessoas, mas, cara, sinceramente falando, tendo em vista o que a tecnologia pode fazer por você, sinceramente falando, olha, eu sou a favor de ter diversas IAs trabalhando, diversas IAs, inclusive trazendo clientes, fazendo marketing para você, do que botar qualquer outra coisa. Mas daí tu não vai dar oportunidade de emprego para ninguém? Não. O que eu quero te dizer é que, ao fazer isso, nós temos abundância, geramos baixo custo e tudo mais, e as outras pessoas também podem trabalhar e gerando essas oportunidades. Ou seja, não existe assim, tipo, não, o Luiz tem acesso a IA, vocês não é para todo mundo. É democrático. A internet é democrática, a inteligência artificial é democrática. Meu Deus, a pessoa diz assim, não, mas o bom é o chat do GPT-4, porque o 3.5 não é tão bom. Cara, o Gemini tá ficando tão bom quanto é talvez superior. E é de graça.
né? Aí tem o Cloud também, que a gente usa, eu uso o Cloud também. Quer dizer, o que tem, eu volto e meio ouço coisas assim, não, estou montando vamos fazer gente, tudo inteligente pra caramba, só que as pessoas não pararam para pensar na disrupção. Aí teve gente que falou assim, não, vamos fazer um conselho aqui. Cara, eu falo bem a verdade, cara. Você acha que você é mais inteligente do que uma inteligência artificial? Não. Então, o meu conselho tem 8 IAs, e quando eu quero tomar uma decisão bem complexa, eu bato papo com todas elas para decidir. São 8 IAs. Claro que você pode estar junto também, certo? Mas eu tenho 8 IAs antes para trocar ideia com elas e bater bola até descobrir. Quer dizer, né? O Mastermind. Mas o Mastermind também é 8 IAs, cara. Entendeu? O meu Mastermind é 8 inteligência artificial batendo bola até não descobrir qual é a melhor sacada. Entendeu isso? Não sei se ficou claro, mas o que eu disse foi exatamente essa questão da escalabilidade que você alcança utilizando AIs. Isso. Mas eu posso falar outra coisa contigo? Tu falaste assim, não, tem que fazer... Não, beleza, o IPO tudo bem, mas, por exemplo, você falou assim, não, porque pegar investimento. Eu quero que você entenda isso. Que às vezes, não estou dizendo que não é possível, em certos aspectos, sim, precisa de investimento, certo? Mas, por exemplo, onde é que eu quero chegar? Uma disrupção para você entender. Investimento para quê? Para desenvolver software? Cara, tem IA que cria... veja bem, se você pedir para qualquer IA fazer um código, ela faz. Se você entender no mínimo, você vê que funciona ou você tem que fazer uma correção. Tá? Mas agora acabaram de lançar uma IA que é engenheira de software. Vamos lá, engenheira de software. Você diz o que tu quer, ela cria todo o projeto para você. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você precisa de capital, Luiz. Mas para quê? Me diz para quê? A operacionalização do negócio, sim, você consegue fazer sem capital, né? E terceirizando. Para que você precisa? Então me fala. Só para mim ter uma ideia. Para você ganhar outreach. Para você ganhar outreach, para você construir infraestrutura. A Amazon, por exemplo, ela não é só o software. Ela tem armazém. Mas a gente não vai se comparar com a Amazon. Não, peraí, assim, não vamos nos comparar com a Amazon. Tá? A Amazon tem 30 anos e ela tem, meu Deus, um monte de estrutura e tudo mais. Vamos pensar em nós aqui. Nós temos que, não podemos olhar para eles e imaginar, né, que eles podem ser uma referência nesse momento agora. Vamos pensar numa pequena startup. Fala uma para mim. Qualquer uma. Eu estou tentando te trazer um ponto de que esse aspecto não é tão binário, entendeu? Tem âmbitos que são aplicáveis, né? Que você consegue terceirizar para IA, e tem âmbitos que você vai precisar do capital para fazer. Mas por exemplo, você entendeu onde eu quero chegar? O que você acha que precisa de capital para fazer? Marketing. Eu ensino estratégias growth hacking, agora nós temos... eu estou aprendendo sobre enxames de inteligências artificiais que fazem marketing para você sem gastar dinheiro. Extremamente efetivo. Por exemplo, Sam Altman. Olha no meu perfil ali. Sam Altman. Né? Claro que também não é uma referência para nós no momento, mas pode aprender growth hacking com Sam Altman. 80 bilhões de dólares de valuation em um ano. Mais de 100 milhões de usuários. Pergunta para o... Claro, o Sam Altman teve investimento. Mas pergunta ali quanto que ele investiu em marketing, por exemplo. Ele enche a boca para dizer que não gastou um centavo. Que as pessoas foram fazendo assim. Eu fui testando, foi legal, foi passando para o outro. Né? Então, o que eu quero que você entenda assim, não é que eu estou dizendo que não é possível ter capital em algum momento, claro. Só que eu quero te dizer que é assim, para reavaliar o que, para qual coisa. Porque é muito possível que se a ação de... todas as ideias de startups que eu já vi até hoje, o que chegou de tecnologia só no último mês faz com que você praticamente não precise de capital. Nem para gestão, nem para uma série de construções de software, nem para marketing. Entendeu? É isso que eu quero deixar claro. Não estou dizendo que não seja necessário em algum momento ter um capital. Mas nós temos que pensar bem. Será que não consigo utilizar uma tecnologia que faz isso sem eu ter que botar alguém aí para dar meu lucro para ele? É isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque só o que chegou agora aí, sabe, todas as ideias que eu tive de negócios e todas... Olha, veja bem, eu quero que você entenda que eu tenho consultoria, eu tenho mentoria. Eu atendo muita gente há muito tempo. E tendo em vista a experiência que eu tenho de muitos anos atendendo gente muito tempo pela internet ou presencial, só o que chegou de tecnologia hoje, sinceramente falando, eu não estou vendo onde é que precisa de dinheiro para botar na startup. Talvez tenha, não estou dizendo que não é possível, mas eu não estou vendo. Porque tudo que, por exemplo, marketing, não precisa. Construção de software,
Não precisa. Quer dizer, sabe? É isso que eu quero que você entenda. O que exatamente? Ah, vou comprar os móveis. Não tem para comprar os móveis e alugar uma sala. Ah, beleza. Ah, pega mesmo um parceiro aí, investidor. Entendeu? O perfil de investimento ou de ativos, né, ele muda. Isso é um ponto passivo mesmo. É, e realmente essas áreas, né, software engineering, marketing, muitas áreas, até mesmo, principalmente essa questão de gestão, né, você consegue terceirizar muito bem. Dá um exemplo prático aí para as pessoas, porque eu acho que muitas pessoas, Luiz, se motivaram aí para esse caminho que você tem mostrado aí, né? Que é essa questão de você gerar eficiência, otimização, ter mais tempo de vida. Enfim, como que você acha que... Dá um exemplo prático para uma pessoa. Um exemplo prático, um exemplo muito simples. Entra no meu canal lá, supercoach.com.br. Eu tenho lá uma aba IA, né? Tá escrito AI, Supercoach AI. Aí você tem a minha cópia que pode ajudar você trabalhando, tirando dúvida, fazendo pitch de vendas, até ajudando você a atender seus clientes, atendendo seus clientes de graça para você. Eu trabalho para você de graça, né, com a minha cópia. Né? Tem a minha cópia que pode ajudar você fazendo pitch. Ah, não sei como vender, eu não sei como lidar com essa situação, não sei, pede para ele e ele te responde de graça. Ele faz de graça. De graça. Entendeu? De graça. Eu quero que você entenda isso. Ó. Eu vou te contar uma coisa. Muitas coisas no futuro, e a partir de agora, são de graça. Por isso que eu quero que deixar para todo mundo que está me vendo aqui a questão da mentalidade de abundância. Se vocês querem ficar muito ricos, é simples. Vocês têm que resolver o problema do maior número de pessoas possível com margem de lucro, com margem de custo para isso, de custo próximo a zero. Entendeu? Quer ficar bilionário? Resolva o problema de milhões de pessoas praticamente a custo zero. Ah, mas isso não tem como fazer? Tem, chama-se tecnologia, chama-se, né, por exemplo, o case 1 deles aí, tem Google, tem Amazon, Facebook, tem um monte de startups aí, tem, por exemplo, agora a OpenAI, né, que acessibilizou uma versão 3.5, mas ganha na outra versão lá, que é a versão, a versão 4, né, depois você vai lançar a 5, e está todo dia melhorando, evoluindo, e agora você pode pegar lá e criar teu próprio GPT. Veja bem, ela está gerando inclusão. Na última atualização agora, você tem a oportunidade de ser parceiro da OpenAI e desenvolver um monte de robozinho junto com ela. Sabe? É muito engraçado, é muito fácil, é muito... E o que tem de gente fazendo seus próprios GPTs e ganhando dinheiro e fazendo eles trabalhar no seu lugar, isso tudo é de graça. Sabe? Você não paga nada. Não, só paga se o plano... Se não tiver no plano de 4.0, né? O 3.5 gratuito. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, é isso, sabe? A minha IA ajuda vocês de graça. Tem diversas IAs que ajudam de graça. Tá? Essa é uma coisa. Tá, mas eu quero agora uma cópia minha trabalhando no meu lugar. Aí elas podem entrar em contato com você e você traz elas para mim e você, né, é meu parceiro nesse negócio. Tá? Então eu tenho também essas soluções também, só que daí eu peço que o pessoal que está nos assistindo entre em contato com você, para que depois você entre em contato comigo, porque é mérito teu de me convidar para a live e você que vai atender essas pessoas e recepcioná-las, tá? De você agenda comigo e eu te mostro como fazer isso. Agora, assim, ó, como é que eu faço para ajudar as pessoas? De um modo geral, empresas, negócios executivos. Eu vou mapeando, eu preciso entender estado atual para estado desejado. Quais são as tarefas que você executa, qual é o teu objetivo, o que tu queres. Além disso, eu também trago o insight do exponencial, das tendências que estão acontecendo, em cima desses passos que ele dá no dia a dia, de todas as ações que ele executa, eu vou, tudo que é possível, já ir colocando em tecnologia para fazer no lugar dele, eu coloco. Entendeu? Para começar. Entendi. Tá, para começar. Entendi. Luiz, muito, muito interessante. Eu acho que isso trouxe luz para muitas pessoas que acompanharam aqui. E eu acredito que foi uma visão assim realista, né, do que está acontecendo. A gente está vendo até muitos coraçõezinhos aí. Realista, não alarmante, ou melhor, não pessimista e nem otimista para aqueles que não acreditam, né? Então, assim, levantou muito ponto. O nível de consciência das pessoas que acompanharam foi elevado, tenho certeza. Obrigado pessoal aí, obrigado. Obrigado a Elise, obrigado a todos os outros aí que estão
nos apoiando aí. Obrigado. Pode continuar, desculpa. Obrigado mesmo. E a gente vai fazer alguns cortes dessa live aqui, compartilhar com você. A live como um todo também a gente vai subir no YouTube e compartilhar com você. E o nosso canal está aberto, Luiz, os nossos parceiros também, tá? As pessoas que a gente tem contato aqui. E, pessoal, eu queria agradecer vocês. Luiz, fica à vontade para fazer as considerações aí que você gostaria de trazer. Olha, assim, ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, tá? E quero dizer que estou disponível para outros eventos com vocês, outras lives, se vocês quiserem, vai ser um prazer. Mas eu acredito que eu posso trazer um bom contraponto. Eu sou bem... Já sempre fui meio disruptivo, no sentido, assim, de... pelo meu perfil, enquanto outras pessoas se sentem bem participando e fazendo parte de alguma coisa, eu sou o cara que diz assim, pô, só porque tu inventou o mundo, eu não tenho que viver nele, eu vou criar meu próprio mundo. Então, de repente, eu faço um contraponto louco aí, sabe? Mas eu acho que é legal, cara. Eu acho que dá pra gente se divertir e às vezes, sabe, a nossa mente, ela é linear. A nossa mente, ela é acostumada a ter aquele, isso aqui é uma crença, um insight, uma coisa que eu aprendi. Só que as coisas que você aprendeu hoje, às vezes, elas, a partir de agora, numa era exponencial, elas vão ter valor por muito pouco tempo. As competências que você adquiriu, elas têm valor a partir de agora por muito pouco tempo. É por isso que Alvin Toffler falou isso, né? Que a gente tem que desaprender e aprender de novo. Mas então, eu quero dizer isso, que mais uma vez, eu agradeço a todos, é um prazer estar aqui. Procurem então o pessoal aí da Your Club para vocês tirarem dúvidas, se precisarem de tecnologia, ajuda, transformação digital, procurem eles vão daí fazer o encaminhamento para mim. E estou disponível aí para ajudar vocês do que precisarem. É um prazer, tá bom? Obrigado mais uma vez. Um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz, mais uma vez. E, cara, tenho certeza que a sua mensagem... você tem muito a contribuir com o nosso país, viu? A gente precisa de pessoas que trazem essa temática, pessoas que têm esse nível de consciência nesses aspectos tecnológicos. Eu acho que no Brasil, às vezes... Primeiro que no Brasil, poucas pessoas falam outras línguas, né? Então, o acesso sempre fica... O ciclo de conhecimento demora mais tempo para chegar. E uma outra coisa que é muito negligenciada no Brasil é o âmbito tecnológico, né? A gente tem pouca discussão em torno disso. Então, parabéns. E a gente com certeza vai tendo contatos aí. Tá bom, então. Obrigado mais uma vez, pessoal. Valeu. Ótima tarde. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.